Bom, todo mundo, eu acredito, né? Não é possível que todo mundo já tá sabendo, né, da morte da Preta Gil. É uma coisa aí meio que parou o país, todo mundo só fala nisso. E foi uma coisa bem triste, né? Ainda mais da maneira que aconteceu. Nossa, eu tô um pouquinho sem ar hoje com essa máscara. E foi uma coisa triste que parou o país, ainda mais por saber, né, da luta que ela passou com essa doença aqui. É uma doença terrível que infelizmente ainda não tem cura, né? Tem tratamento, mas não é uma coisa garantida. Não é todo mundo que escapa. E eu sei bem o que é isso porque eu passei por isso nesses últimos tempos. Eu vi de perto, né, uma pessoa que eu amava muito, que era o meu pai, que infelizmente também perdeu a luta para o câncer. Pouco mais de um ano que ele morreu, né, devido a essa doença terrível. Ele teve um câncer no estômago que, quando foi descoberto, já estava em metástase, né? E sabemos que metástase já é uma coisa assim que, né, não tem cura, né? A pessoa, no máximo, pode ter mais uns tempos, né, de vida com qualidade, viver mais um pouco, mas às vezes nem isso, né? E foi o caso do meu pai. Depois que descobriu, pouco tempo ele sobreviveu. Só que foram assim, foram dias de muita luta, sabe? Eu passei muita luta com ele no hospital. Foi uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer o que eu passei com ele no hospital. Só que eu sofri muito com ele lá. Só que o meu sofrimento lá não chega nem aos pés do sofrimento dele. Não chega nem aos pés do que ele passou lá. Foi muito triste ver ele definhando. Sabe, a cada dia que passava ele ficava mais magro, ele sumia mais. Ele meio que perdia a consciência, ele foi perdendo até o raciocínio lógico. Isso foi muito pesado, isso foi muito pesado. Eu não desejo para ninguém. O câncer é uma doença que ela não mata só o doente, né, a pessoa que está com a doença, mas ela vai massacrando também aqueles que estão em volta daquela pessoa. E foi horrível. E quando, né, eu soube da morte da Preta Gil, eu lembrei da dor. Eu lembrei dessa dor, imaginei a dor que ela passou e imaginei também a dor dos familiares e amigos. Só que esse vídeo aqui não é para falar só dela, né? Mas sim de um monstro. De um monstro que dá até para comparar com o câncer. Um monstro chamado Léo Lins. Eu nunca tive tanta repulsa de uma pessoa como desse cara, sabe? Eu nunca tive tanto desprezo por um ser como esse cara, né? Que cara, nossa, é repulsivo, é um verme. Pra quem não sabe, esse cara, né, que se diz humorista, porque até então eu pensava que humorista fazia humor. Mas se tem alguém, né, e infelizmente tem, que acha graça do que esse cara faz, é triste porque a gente só consegue perceber que o ser humano tá cada vez mais perdendo a humanidade. É triste isso, né? Saber que tem pessoas que apoiam esse tipo de ser. Tem pessoas que conseguem dar risada das porcarias que esse cara diz, das monstruosidades que esse cara diz. E esse cara, pra quem não sabe, gente, a,
há algum tempo, né, quando a Preta Gil descobriu o câncer, ele teve a monstruosidade de fazer piada disso. Ele teve a monstruosidade de fazer piada do estado e da doença dela. Ele teve essa coragem, né? E não contente com isso, agora, depois da morte dela, o cara ainda, assim, ainda aproveitou para fazer mais piada em cima disso. Piada, né? Porque eu acho que piada é algo engraçado e que o que esse cara faz não tem graça nenhuma. É como eu falei, quem acha graça no que esse cara faz são pessoas desprezíveis como ele. São vermes como ele. E ele, depois da morte dela, ainda fez uma piada, né? Ainda fez chacota. Fez lá uma montagem, colocando a cara dele no, no rosto de uma mulher que estava tirando foto com a Preta Gil. E escreveu lá um texto, né? Nitidamente irônico. E aí uma coisa que eu falo assim comigo, que eu penso é que, poxa, se Deus fosse mesmo justo, o próximo a sofrer com isso seria ele. Seria. Se Deus fosse justo, como as pessoas dizem, esse ser chamado Léo Lins, ele seria o próximo a passar por isso, a sofrer com isso, para ele sentir na pele. Porque, gente, uma pessoa que nem esse cara, ele é o tipo de ser que só vai entender e só vai sentir a dor do outro quando ele passar por aquilo. Esse tipo de ser só entende assim. Só entende quando ele passa, quando ele sofre. É o tipo de pessoa egoísta que ele não faz questão de sentir a dor do próximo. Ele só sente quando ele passa por aquilo. Aí ele passa a entender e a sentir. E a pedir respeito. E a pedir compaixão das pessoas. Então, torno a dizer, se Deus realmente fosse justo, ele seria o próximo. E seria uma grande lição para muitos que fazem o mesmo que esse cara faz. Porque não é só ele, ele tem aí uma legião de fãs que seguem fazendo a mesma coisa que ele, incitando ódio, praticando bullying, ofendendo as pessoas. É isso que esse cara sabe fazer. É isso que esse cara incentiva, né? Com o público dele, porque pasmem, ele tem um público. Eu não fico nem pasmo, né? Afinal, estamos falando do ser humano, né? O ser humano é isso mesmo. Ele tanto é bom quanto é mal. Tanto segue o que é bom como segue o que é ruim. E, infelizmente, a maioria prefere o que é ruim. Pessoas boas no mundo são pouquíssimas. Pessoas com senso, com compaixão, com prazer em ser do bem. Isso é muito difícil. Então, é triste, né, saber que uma pessoa como o Preta Gil se foi, enquanto um ser maligno, como esse verme maldito desse Léo Lins, está aí, fazendo chacota. Com quem será que esse cara vai fazer chacota da próxima vez? Porque ele é o tipo de verme parasita que ele procura as pessoas que passaram ou estão passando por problemas mais difíceis para fazer piada. O cara que teve coragem de fazer piada com a mãe da Isabela Nardoni. O cara fez piada com uma criança que morreu, que foi assassinada, né? Na verdade. O cara conseguiu fazer piada com uma criança que foi assassinada pela madrasta e o pai. E é o tipo de piada que atinge quem? A mãe, que sofre até hoje.
E esse cara conseguiu ter a coragem, né, de fazer um absurdo desse. Então, pra quem defende esse tipo de pessoa, eu só sinto muito, né? Porque isso só prova que você é igual a ele. Só prova que você é da mesma laia. E eu me orgulho tanto de ser contra esse tipo de coisa, sabe? De ser contra esse tipo de pessoa. Pois é, aqui fica toda a minha condolência a Preta Gil e os seus familiares e toda a minha repulsa a esse ser chamado Léo Lins. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, comenta, compartilha. Se inscreve e é isso. Tchau, tchau.